Depois da Segunda Guerra, volta novamente, se pode pregar. E eu fico pensando, mas por quê? Porque talvez seria uma forma das pessoas terem força novamente, de algum lado. Pô, o imperador, o que ele não fez nada? Pô, mas a gente tem que ter uma fé inabalável ao ponto de conseguir reconstruir tudo isso e tal. Só que eu percebo que ao longo desses anos foi se perdendo tudo isso, né? E agora a gente tá numa fase que o evangelho está pronto, tá purinho para entrar no Japão. Por quê? O Japão tá precisando dos estrangeiros, entende? Então, ao mesmo tempo que eles estão precisando, nós também estamos precisando ir para lá pregar o evangelho, Entendi, né? Porque agora não tem nem mais pessoas para cuidar. Para cuidar dos velhinhos que estão lá, entende? E a gente não tá falando, a gente fala muito de mão de obra, né? O Japão precisa de mão de obra, a Itália tá precisando de mão de obra, mas a gente não tá falando de mão de obra trabalhar na fábrica. A gente tá falando também de mão de obra especializada, que é de um médico, de um advogado, de pessoas para fazer essa movimentação do Japão continuar viva, entende? Aí a gente para e pensa assim, isso é bom ou ruim? É bom por um lado, que algumas cidades não morrerão, né? Que terão vidas ali fluindo e tal. Mas é perigoso também, porque o Japão tem uma cultura muito enraizada, muito forte. E com a chegada dos estrangeiros, eu percebi isso ali com os japoneses. Teu pai veio do Japão ou ele nasceu no Brasil? Nasceu no Brasil, mas meu avô e minha avó eram japoneses, Tá. né? E aí passaram tudo pro meu pai. Só que eu morei no Japão até os meus 5. Só que meu pai era aquele tipo de cara assim, japonês mesmo, que assim, carro, a não ser Honda, Mitsubishi, é uma bosta. Vamos fazer negócio com japonês porque é certo. O japonês é melhor em tudo, entende? Meu pai era dessa forma. Só que também, dentro da cultura lá, e me preparando para isso, eu vejo que é uma cultura muito forte para os tempos de hoje. É muito... É perigoso. Por quê? Quando você vive dentro de uma comunidade, tipo, por exemplo, o Igor, para mim era normal trabalhar das 7 horas da manhã até 6 horas da tarde, de segunda a segunda, porque eu não conhecia uma outra vida. Depois que eu conheci uma outra vida, que eu falo, caramba... Jovens, assim como eu, estão vivendo aqui em Alphaville, no mesmo lugar que eu, e eles conseguem viajar, eles conseguem ir para uma festa, eles conseguem curtir, e eu não posso curtir? Pô, tem alguma coisa errada. Aí eu começo a me revoltar com aquele estilo de vida, eu começo a me revoltar com o que me passaram, com as oportunidades que me deram. Que nem eu lá no Rio, achando que tiro de traçante era normal, até eu sair do Rio. Era normal. E de repente você olha e fala assim, mano, isso daqui não é normal. Isso daqui é normal e tal. Mas até que ponto é normal? Por exemplo, uma criança no Japão, ela estuda das 8 horas da manhã até 3 horas da tarde. E isso dias normais, fora as aulas que ela tem, tipo, dança e tal. E vai até as 6 horas da tarde. E quando ela chega em casa, ela tem dever pra fazer. Aí chega final de semana, domingo, a criança se reúne num parque que ela tem que limpar o bairro dela. Entende? Então, tipo assim, aí chega o estrangeiro e fala, limpar? Que limpar o quê, mano? Que cada um cuide da sua casa. Só que, cadê a beleza disso? De comunidade, de tal. Mas a gente pode ser um pouco mais profundo. Nós, brasileiros, nós reclamamos muito do que vivemos no Brasil. Mas nós nunca sofremos uma guerra mundial, assim, ao ponto de acabar com tudo. Sempre no Brasil vai ter alguém para estender a mão e te ajudar. Isso é fato. Você vê os mendigos ou alguém, você fala para um cara que vai morar no estrangeiro se ele é ajudado o tempo inteiro. É difícil. Eu imagino que sim. É difícil. Agora, e aí você cria a malandragem, né? Do brasileiro. Você acaba, tipo, não, dá pra... que vai azedar aqui, o cartão vai estourar, mas aí eu vou ligar pra minha mãe, pra minha tia, eu vou desenrolar um negócio aqui. Eu saí do meu emprego, e aí não tem emprego? Não, mas eu conheço fulano de tal que vai me dar um jeito.
E essa é a realidade do Brasil. O Japão já viveu uma outra realidade. É uma bomba que caiu, bum, Aham. que acabou e tá todo mundo no mesmo nível, Igor. Tá todo mundo no mesmo nível. Onde você tem a mesma coisa que eu tenho. Que é nada. Nada. É. Nada. E o que que eu vou ter que aprender? Que eu dependo de você. Que a minha calçada é a mesma calçada que a sua. Que o meu teto é o mesmo teto que o seu. Então vamos aprender a viver em comunidade. Que todo mundo é obrigado a fazer algo por esse país, Aham. por esse lugar, né? Pra que todo mundo chegue num lugar melhor junto, né? Exato. E nem que. Nossa, eu quero muito. E eu suponho que, né? Não quero, eu quero muito que todo mundo seja igual. É só porque se a gente não for junto, a gente não vai simplesmente. Porque é isso que você falou. Estourou uma bomba, meu irmão. Tem mais porra nenhuma. É isso aí. Né? E o individualismo tá muito grande ali, tá se tornando algo um pouco comum, assim, no Japão, sabe? A honra tem se perdido com essa geração que tem conhecido através da internet outras culturas, que passa a se revoltar com a própria cultura. Olha que interessante. Tanto, ô Igor, que hoje os eventos que acontecem, eu tava esses dias conversando com o pastor Davi, a igreja, lá onde ele mora, foi levantada para fazer eventos multiculturais. Mas a grande vontade deles é mostrar a cultura japonesa pros japoneses. Entendi. Porque o governo japonês e os pais japoneses se tornaram aquelas pessoas chatas. Ah, não pode fazer barulho. Ah, não pode fazer baderna. Ah, não pode fumar na rua. Ah, não pode. Não pode. Só não pode. Aí ele tem contato com o outro, o amigo malandro. Fala assim: ah, não, tô no país errado. Tanto que os japoneses eles se especializam em várias coisas e metem um pé pra Londres. Aí eles querem ir pra Nova York, querem ir pra outros lugares. E aí qual que é a nossa missão? A nossa missão é mostrar pra esses japoneses que o que eles têm na raiz deles, na cultura deles, é bela. Que são valores que antes mesmo da cultura existir, já existia a lei sagrada, a lei divina, que está enraizada. Toda cultura carrega um pouco das leis criadas pelos homens, entende? Claro. De suas vontades ou algo, mas a lei de Deus está ali também, entende? Então, assim, qual que é a função? Qual que é a minha vontade de ver algo acontecendo de maior dentro do Japão? E eu sei, ô Igor, isso é muito claro pra mim. Eu sei que eu não vou ser a pessoa que daqui a 20 anos eu vou estar no púlpito sendo reconhecido. Porque o meu povo, no momento de maior dificuldade do Japão, largou o Japão e fugiu da guerra. Então, assim, eles me olham como um fugitivo, um covarde, entende? Mas eu sei que o Senhor tem me dado estratégias para ajudar jovens japoneses, tô falando de descendentes japoneses, para pregar para outros japoneses. E aí tá o ponto de ser mais profundo ainda, de tirar aquele ego do artista, tirar o ego de ser ouvido e falar assim, não, eu vou ser só mais um instrumento dentro dessa chave aqui para que algo maior aconteça. Talvez um livro daqui a alguns anos seja publicado, né? A história do Kenji, não sei o quê. E lá no comecinho do livro tem assim, um descendente de japonês teve a audácia de ir pro Japão e falar um pouco do amor dele e do nada aconteceu alguma coisa. E morre a minha história ali, entende? Mas assim, eu quero chegar na presença de Deus e o Senhor falar assim, meu, então deixa eu te bom. provocar numa parada aqui. Ó, eu entendo, você é um evangelista e tá aí pelo Brasil, pelo mundo, espalhando a palavra de Jesus Cristo, né? Mas assim, antes de Jesus vir, já tinha Deus. Já tinha. As pessoas já acreditavam em Deus nas suas mais diferentes formas, né? Sim. Então, em Antes África. de tudo existir, Isso. ele já existia. Isso. Ele já era, né? E aí, lá em África, as pessoas já tinham uma noção de Deus. Lá no Japão, as pessoas já tinham uma noção de Deus e por aí vai. Ou esperavam algo, né? Não sei. A ideia. O que eu tô o que eu imagino é que assim, o cara, ele já
putz, eu acho que existe Deus, hein? Deixa eu buscar alguma coisa aqui e ver qual o caminho que eu consigo encontrar. E aí a gente os cristãos saem da Europa e começam a espalhar a palavra de Cristo para todos os lugares, né? Chegam os jesuítas aqui no Brasil, né, para catequizar os índios e tudo mais, e no Japão a mesma coisa. Eu sei que você acredita que Jesus é o único caminho, mas Deus não pode se manifestar dentro dessas culturas, não necessariamente pelo cristianismo? Isso é difícil de responder. Eu não tenho essa resposta. Eu não tenho essa resposta até para perguntas que eu me faço espiritualmente. Eu ainda não cheguei nessa capacidade de responder isso. E também tenho alguns conflitos internos sobre a minha cultura. Por exemplo, eu fui criado numa cultura budista também, né? Budista, uma mistura de shintoísta da parte do meu pai, onde toda vez eu tinha que entrar na casa da minha avó e acender senko, né? Que é o incenso para os meus antepassados, agradecer ou pedir algo, né? Só que o meu pai e a minha mãe, antes de eu aparecer na vida deles, a minha mãe não podia ter filho. E minha mãe não tinha compartilhado isso com meu pai. Depois de muito tempo, ela compartilhou isso com meu pai. E meu pai meio que se revoltou. Pô, você me enganou o tempo inteiro, né? Você não pode ter filho e a gente vinha falando de família e tal. Eu não posso. Não posso de jeito nenhum ter filho. Já foi comprovado pela ciência e tal. Meu pai separou da minha mãe. E ficou um tempinho ali, sem a minha mãe. E aí ele falou assim, eu vou testar a minha fé. E entrou na casa da minha avó, acendeu um senko pro meu bisavô. E pediu, eu quero um filho. Eu quero que ele venha aqui. Eu quero que algo aconteça. E depois de uma semana, assim, nesse pouquinho tempo, minha mãe descobriu que estava grávida. E falou, tô grávida. Então você é um milagre. Aí olha que louco, olha que louco. A minha mãe era brasileira, ela nunca foi muito bem vista dentro da família do meu pai, porque naquela época, japonês tinha que casar com japonês, né? O teu pai só fazia negócio com japonês, você falou, né? Só que a brazuca ali, né, mano? Não teve jeito, né? E aí, quando eu nasci, os parentes do meu pai, as minhas tias, a minha avó, na hora que me viram, eu nasci careca, e eu nasci com a cara de velho. E eu nasci com a cara do meu bisavô. Na hora que os familiares do meu pai me viram, falaram assim, meu Deus do céu, é o bisavô. Não é possível. E detalhe, na minha família, não existiu nenhum músico, artista, nada. O meu bisavô dava aula de dança e de música. Lá em Okinawa. E eu me tornei o quê? Um dançarino. Um músico, um artista. Então, assim, são perguntas que, se eu for até a Bíblia, eu não tenho as respostas. E vou morrer sem essas respostas. É uma ignorância da parte de todas as pessoas olharem e falar assim, mas na Bíblia fala tanto, então me prova, meu irmão. São coisas que eu vou morrer, mas essa é a beleza. E não tem problema. Não tem problema, entende? Então, assim, são conflitos, mano. Porque o pessoal passa fome na África? Eu não sei, mano. Eu não sei, entende? E não tenho problema nenhum em falar que eu não sei. O problema é as pessoas quererem dar respostas que nem mesmo elas sabem que são, entende? Meu pai jura que eu sou, assim, meu pai olha pra mim e fala assim, caraca, Coelho Neto, que é o nome, que é o pai dele. Olha. Meu avô morreu, meu pai tinha 14 anos. E eu escutei a vida inteira do meu pai e da minha tia que eu sou o meu avô. Pô, tá igual. Agora tá menos parecido que agora tá magro. É assim mas, mesmo. Porra, meu pai era, porra, tua cara, meu irmão. É assim mesmo, é assim mesmo. E são coisas assim que você botar aqui o Hernandes Dias Lopes aqui na tua frente, perguntar pra qualquer um aí, o cara. Eu não tenho essa resposta. Até porque todo mundo fala assim, cadê o povo japonês na Bíblia?
Eu não encontrei ainda, tá ligado? Cadê o povo japonês? Você assiste o The Chosen, você assiste, não tem um japonês, mano. Cadê o meu povo, tá ligado? Cadê, mano? Não tem, tá ligado?